a porta que está à frente do vale. O nosso irmão Juan já abriu falando sobre o vale, sobre a porta do vale. E aí, nós falamos semana passada, lembramos que o vale é lugar de batalha, de interação com Deus, de processo. Então isso é vale. Aí hoje eu quero convidar você, ou melhor, convidar a nós a refletirmos sobre uma questão. Se você for lá na história e você for procurar sobre os vales que estavam à frente daquela porta, a palavra nos relata que aquela porta dava para 3 vales. O vale, tem um vale que eu sempre esqueço o nome, que é o vale de Tiropion, o vale de Cedron e o Inom, né? Se nós formos lá olhar, nós vamos encontrar de que falava que era um lugar, era um vale bonito, era um lugar assim de jardins, de flores, mas a palavra que nós estamos nos traz fala sobre um lugar por onde saía o esgoto da cidade de Jerusalém. Um lugar tribuloso. Mas o que aconteceu? Era um lugar bonito, era um lugar de jardim. Por que tornou-se o lugar por onde saía os dejetos, o esgoto daquela cidade? O que levou aquele lugar a se tornar um lugar de depositar o lixo, a porcaria? Nós vamos lá examinar a palavra e vamos encontrar o que é que mudou a situação daquele vale. Muitas vezes na nossa vida também nós nos encontramos no vale e muitas vezes muitas interações nossas fazem com que o nosso vale seja alterado. E tanto para bem como para mal. Nós estamos vendo aqui, nós fomos lá olhar sobre esse vale que estava à frente da porta e vai falar que era um lugar lindo, um lugar de jardins, um lugar maravilhoso. E agora é um lugar onde se jogavam os dejetos da cidade. O que é que mudou aquele vale? Quero convidar os irmãos a abrirem lá no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 33, versículo 1. Então diz a palavra que encontra-se lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 33 e versículo 1. Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos sobre Jerusalém. Versículo 6. Além disso, queimou seus filhos com sacrifício no vale de Inom, e usou de augúrias e de encantamentos, e dava-se às artes da magia, e instituiu adivinhos, feiticeiros. Sim, fez muito mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Então, o que aconteceu? Naquele vale que era de jardins, que era de maravilhas, o povo começou a usar para adorar a deuses estranhos, sacrificar seus próprios filhos, matar os seus entes queridos. A palavra fala que aquele vale tornou-se tal qual um inferno. Aquele vale foi amaldiçoado pelo profeta Jeremias.
dado tal a iniquidade, dado tal o pecado, a seriedade do que eles faziam naquele lugar. Então, o vale que era bonito, que era maravilhoso, na presença de Deus, os homens tornou um lugar horrível. Assim também somos nós. O Senhor nos escolhe como tal qual no dia em que Ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que fala exatamente isso. Ele fez o homem para que vivesse com Ele, junto no paraíso, e deu um jardim, que fala a palavra, que ele tudo tinha lá. Tal qual esse vale, era um vale bonito, era um jardim bonito, um jardim maravilhoso. E falou, ó, tudo isso você pode usar, tudo isso pode desfrutar, pode comer de todas as árvores. Mas aquela árvore, que está lá no meio do jardim, daquela árvore você não come, porque o dia que comer, certamente morrerás. E tudo para nos relata é que o nosso adversário, que é astucioso, ele veio e enganou a criação de Deus. Estamos falando, o inimigo veio e enganou o homem, aquele que Deus fez para que vivesse com ele no paraíso. E o homem perdeu todas aquelas regalias que ele tinha. Ele tinha um jardim onde ele poderia viver a sua vida tranquilo, aproveitando de tudo que Deus tinha para ele. Mas ele deu ouvido aos murmúrios que estavam ao seu lado. Muitas vezes nós estamos no caminho e o nosso adversário tenta nos desviar, mudar o nosso caminho através de falar no nosso ouvido, de nos chamar a atenção para outras coisas, nos desviar da atenção que deve ser o foco da nossa salvação, que deve ser o Senhor. E a palavra então nos fala que Deus colocou o homem para fora do jardim e trouxe o homem para que ele vivesse do seu suor e que para que a mulher viesse a conceber em grande dor. Trouxe à nossa humanidade sofrimento. Aquela ação, porque tudo que nós fazemos, toda ação gera uma reação. Se nós fazemos o bem, a reação será o bem. Se nós fazemos o mal, a reação será má. Essa é, como nós sempre falamos, a lei da semeadura. Se você semeia tempestade, você não vai colher bom tempo. Você vai colher tempestade. Se você planta discórdia, você não vai colher paz. Você vai colher discórdia. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós levamos aos nossos, é aquilo que nós vamos colher. Se nós somos pais amorosos, cuidamos dos nossos filhos com carinho, com atenção, com dedicação, certamente, na nossa velhice, eles cuidarão de nós da mesma forma. Amém. Do mesmo jeito. Com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com o mesmo amor que nós expressamos a eles hoje. Isso é semeadura. Ontem nós estávamos lá na célula, lá em Piraquara, na célula Judá, onde é uma célula que é muito grande, ela já deveria ter multiplicado, mas nós não temos liderança para isso. Tem uma célula que tem 34 pessoas, participando todos. Ontem, pelo tempo, fomos participar na igreja, porque não tinha condições de participar no local lá, porque teria que ser num local aberto, e não teria condições. É uma célula em que ontem, por exemplo, Deus, através dessa palavra da porta do vale, que ela tem sido trazida, foi pregada no domingo, eu preguei ela no domingo, ontem eu ministrei ela na Judá e hoje estamos ministrando aqui. Ontem ela gerou 5 vidas que aceitaram
o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Pessoas que depois eu convidei para que viesse, voltasse à igreja no final da célula, ela falou, não, nós somos agora da Ifatá, nós não vamos mais nos desviar daqui, domingo nós estamos aqui, vamos participar de tudo, porque nós nos sentimos muito bem, Deus falou conosco. Glória a Deus. É Deus operando. É Deus fazendo. É Deus realizando. Não é uma palavra leve. Não é uma palavra de amor, não é uma palavra de acolhimento, é muito pelo contrário. É uma palavra de exortação, uma palavra pesada, uma palavra que nos chama a nos comportar direito, a mudar os nossos caminhos, a andar de acordo com a vontade de Deus, porque essa é a única forma de naquele dia nós podermos herdar o que o Senhor tem nos preparado. Não é uma palavra fácil, mas é uma palavra que ontem gerou frutos naquelas vidas. Aquelas vidas foram impactadas e Deus fez a obra. Nós, todas as terças, nós estamos aqui. E o Senhor está trabalhando. Amém. O Senhor está mudando vidas. Glória a Deus. Pastor, mas e como isso está acontecendo? Está acontecendo. A Alana trouxe o amigo dela, que trouxe seus filhos, e assim tem sido a multiplicação do trabalho de Deus. Ele vai falar para os seus amigos, e seus amigos vão ter curiosidade, talvez não venham para cá, mas vão procurar conhecer o caminho de Deus. Glória a Deus. Porque nosso objetivo não é Ebenezer, nosso objetivo é o reino. Nosso objetivo é que as vidas se rendam ao Senhor Jesus. Não importa se seja na comunhão cristã Ifatá, na Assembleia de Deus, na vida plena, não importa. O importante é eles encontrarem o caminho que leva à salvação. Esse é o nosso ministério. Esse é o nosso objetivo. É fazer com que as vidas sejam alcançadas e o amor de Cristo seja pregado, seja difundido, seja levado. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é alertar quanto às armadilhas que o adversário faz. O adversário prepara as setas que ele lança e que muitas vezes nos acerta. É alertar sobre essas situações. É como hoje nós falamos sobre este vale, que um dia antes foi um vale bonito, foi um vale maravilhoso, mas dado a rebeldia do povo de Deus, desses que eram chamados as meninas dos olhos do Senhor, povo escolhido por Ele, povo que foi tirado lá da escravidão do Egito. Esse povo é o povo que nos relata a palavra que as portas de Jerusalém, nas portas que levavam aquele vale que era bonito, começaram a fazer tudo aquilo que não agradava a Deus. Tornou um vale de armadilhas para matar aqueles que passavam pelo vale. Tornou um lugar amaldiçoado. O profeta amaldiçoou de tão grande que era a iniquidade e o que se fazia de errado lá. Sodoma e Gomorra, né? Era terrível. Como o nosso filho falou, Sodoma e Gomorra. O Senhor teve que acabar com ela. Dado o pecado que se difundia sobre a terra por aquelas cidades. Hoje, nós vemos e contemplamos um mundo onde a iniquidade está assolando vidas. Nós olhamos lá nos jornais e vemos todo tipo de crime, todo tipo de tragédia, todo tipo de assolação. E nós só podemos chegar à conclusão de que está tudo se cumprindo, que logo, logo o Senhor virá buscar a sua igreja, virá buscar a noiva, virá buscar os escolhidos. E nós fomos escolhidos. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor tem um plano em nossas vidas. O Senhor tem um plano para nós. O Senhor nos escolheu para fazer a diferença. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Fazer a diferença. Pastor, mas como fazer a diferença? Convidar,
para que venha conhecer a célula, para que venha conhecer a palavra, falar do amor de Jesus, difundir o que o Senhor tem nos ensinado, o amor dele, mostrar, expressar esse amor que o Senhor coloca em nossos corações. Essa é a nossa finalidade, esse é o nosso propósito. Nós falamos de vale esse mês todo, e nós vamos bater essa tecla o mês todo, falando sobre posicionamento, sobre o que Deus pode fazer, sobre o que Deus faz, sobre nós sermos, como nós podemos dizer, sermos lapidados, preparados para o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Porque é processo. O processo do vale não acaba quando nós temos o vale. O processo do vale vai acompanhar a nossa vida até o dia em que ou o Senhor Jesus voltar, ou o Senhor resolver nos levar para junto dele. Aí então o nosso processo acaba. Mas até lá, até o dia que nós atingimos a estatura de varão perfeito, estarmos exatamente onde Deus quer, nós vamos sofrer um processo, um aprendizado. Porque se eu disser que eu não peco, já estou pecando. Se eu disser que eu não erro, já estou pecando. Porque a impecabilidade do homem não existe. Nós pecamos todos os dias. Mas a diferença é que o nosso pecado não pode ser um pecado voluntário. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo assim. Tá certo. Eu passo lá uma coisa que muitas vezes acontece no mercado, por exemplo. Eu passo lá para aquela parte de hortifrutis granjeiros e eu dou uma olhada lá naquela uva maravilhosa e eu pego um gomo dela para provar. O que eu estou fazendo? Eu estou me apropriando de algo que não me pertence. Eu estou, no literal da palavra, estou roubando. E Deus não se agrada disso. Ou aqueles que pegam assim, colocam 2 num pacote assim. É a mesma coisa se eu deliberadamente passo por uma frutaria, eu vejo uma maçã e eu pego a maçã e roubo ela. Esse pecado é um pecado voluntário. Por quê? Porque eu sei que é errado. Eu sei que eu não posso fazer isso. Eu sei que é roubo. Então eu estou fazendo um pecado voluntário. É diferente daquele que, às vezes, por uma situação momentânea, nós acabamos errando. Não é voluntário, mas é acidental. Aí a forma de que Deus vê é diferente. Por quê? Pastor, então quer dizer que existem pecados e pecados? Não. Pecado é sempre pecado. Mas se eu erro, me arrependo, e eu voluntariamente faço o mesmo erro, será que não tem nada errado nisso? Porque para que eu seja perdoado, há uma necessidade de que haja em mim um verdadeiro arrependimento. E quando eu me arrependo, eu procuro não fazer mais. Eu não quero fazer mais, eu não vou fazer mais. Agora, se eu peço perdão, continuo fazendo. Peço perdão, faço de novo. Tem alguma coisa errada nisso? Se eu vejo, Deus vê bem melhor ainda, porque Deus conhece lá dentro. Lá dentro onde está originando esse meu erro, esse meu pecado. Nós somos alertados porque eu sempre digo que as pedras grandes não vão nos derrubar. Eu vejo uma pedrona grande, eu passo, chego nela, desvio. Agora, quando ela é pequenininha, eu estou andando, eu não percebo, eu esbarro nela, bato meu dedo, machuco, às vezes até tropeço nela e caio, porque ela é pequena e eu não enxergo. Aquilo que eu enxergo, eu posso me desviar. E ela não vai me derrubar, porque eu sei, eu vejo, eu consigo enxergar. Mas o nosso inimigo, o nosso adversário, trabalha com aquilo que
que passa desapercebido em nós. Ele não vai, como eu dei um exemplo aqui, ele não vai usar o hábito de você, por exemplo, roubar para te derrubar, porque ele sabe que você sabe que não é certo. Então você vai se desviar disso. Mas ele procura aquilo que é sutil. E que muitas vezes nós nem nos apercebemos de que estamos errando. Aí começa a se somar em nossa vida e aquilo que era pequeno começa a crescer, 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 crescer e começa a tomar proporções que acabam fazendo a diferença em nós e aí nós somos assolados. Nós vimos hoje aqui que o próprio profeta Jeremias foi lá e amaldiçoou aquele lugar. Um lugar que era bonito, que era maravilhoso no jardim, tornou-se lugar de escárnio. Por quê? Porque o homem se desviou verdadeiramente do ensinamento, dos bons costumes. Nós falamos mês passado, o mês todo, sobre a porta velha, que é a porta que nos traz a lembrança, aquilo que nos dá esperança. Os bons costumes, os bons ensinamentos, aquilo que nos faz andar no caminho de Deus. Por quê? Porque nós somos a noiva escolhida. Nós somos aquele povo que o Senhor escolheu para, naquele dia, Ele vir buscar. Glória a Deus. Mas isso depende de que nós trabalhemos o nosso processo. Que dia a dia nós vençamos as armadilhas do nosso adversário. Porque todo dia ele vai nos tentar. Todo dia ele vai tentar nos enganar. Todo dia ele vai tentar fazer com que nós tropecemos. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Nós temos que nos lembrar disso. Mas lembrar também que Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Amém. Esse é o desejo de Jesus. Mas o nosso adversário vem para matar, roubar e destruir. Ele quer nos acabar conosco. Ele tem inveja de nós, ele tem inveja do que Deus deu para nós. Da incumbência que Deus colocou em nossas mãos. Deus quer que nós venhamos a reproduzir em outros o que um dia fizeram em nós. Para que sejam salvos. Ele poderia ter dado essa incumbência aos anjos. Mas ele não deu aos anjos. Ele reservou a nós, a você e a mim. Ele nos escolheu para isso. E Satanás não se conforma, porque Satanás é um anjo caído. Ele olhou e viu a criação, aquilo que o Senhor havia feito, e que aos seus olhos, aos olhos dele como anjo, parecia tão frágil. E Deus reservou para eles grande honra, grande missão, grande propósito. Isso vem incomodando ao nosso adversário. Ele tem raiva. Ele fala, mas esses tão frágeis, mas Deus não nos vê assim. Deus nos vê como um pai amoroso, que só quer nos acalentar, nos acolher. Que você possa, durante esta semana, levar para o seu coração esta palavra. Para que nós, esta semana toda, nós possamos vigiar nos pequenos detalhes. Porque o nosso adversário, entenda uma coisa, por pior que possa parecer, por mais triste que possa nos parecer, o nosso adversário usa até aquele que está do nosso lado para nos derrubar. Usa até para aquele que é cristão, usa até o teu irmão da igreja para tentar te derrubar quando ele tem a oportunidade. Porque é isso que ele quer fazer. Ele usa todos que ele tem acesso. Porque o que ele quer fazer é nos desviar do caminho. Então, que nós possamos vigiar para que esta semana, nós possamos no final da semana chegar aqui, Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Amém. Ebenezer, Glória a Deus. até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. É um processo diário. Nós começamos o nosso dia
vigiando e cuidando. Nós terminamos o nosso dia falando, Senhor, consegui. O Senhor sabe das minhas falhas, sabe os erros que eu cometi, mas eu estou aqui na tua presença. Estou de pé, ainda pronto. Para que naquele dia nós possamos então herdar o lugar que nos está preparado.